Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, e estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade para conversar sobre saúde. Nos nossos bate-papos sobre saúde, nessas lives, a gente discute vários temas relacionados ao campo da saúde, nas suas interfaces com outros conhecimentos, outras áreas de saber. E hoje nós vamos ter um tema muito interessante, que ele também já acompanha o campo da saúde há algum tempo, que é a questão, a relação entre arte e saúde. E especificamente nós vamos tratar da fotografia e as suas possibilidades terapêuticas, né, com o fotógrafo J. Xavier, José Carlos Xavier, J. Xavier, e conversar um pouco dessas relações entre fotografia e saúde, conhecer um pouco da trajetória dele. Eu vou convidá-lo para a nossa conversa, para a gente dar sequência ao bate-papo. Bom, não estou conseguindo. Deixa eu ver. Tá dizendo aqui que você não pode participar, José Carlos. Eu vou te mandar o link por mensagem, ver se você consegue entrar. Tá dizendo que você não pode participar. Não entendi o porquê. Agora foi. Olá, tudo Bom bem? dia. Bom dia, tudo bem? Tava dizendo ali que você não podia participar, já fiquei caramba. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Então, eu vou te apresentar muito brevemente, mas queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Você que é graduado em Direito e também exerceu a profissão como advogado por um tempo, depois se encontrou com a fotografia e atualmente vem fazendo o mestrado em Formação em Comunicação em Saúde na Fiocruz. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória, como é que foi isso para você, esse encontro com a fotografia, repensar sua trajetória profissional, é, e depois ainda o encontro com a saúde, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Bom dia, Igor. Bom dia a todos que assistem a gente. É, a minha trajetória, você já pontuou um pouco, né, da formação, mas eu vou tentar ser breve. O, o direito acabou me proporcionando uma, um encontro com a fotografia, porque eu comecei, ao final da faculdade, comecei a estudar os direitos autorais e eu já tinha algum envolvimento com arte, com a música, com a pintura, com a escrita, né, com a literatura, e acabei, por conta do direito, indo morar fora do país, fazendo um curso e comecei a fotografar por hobby, por oportunidade de estar em lugares que até então eu só via em livro e, enfim, daí surgiu o interesse pela fotografia. Depois, retornando ao país, eu
por uma série de questões, acabei sendo convidado por pessoas próximas para poder fotografar, porque ainda era um momento em que as pessoas, era o momento do início da fotografia digital, muita gente não tinha o domínio sobre o equipamento e as pessoas viam que eu tinha esse domínio, né? Pelo menos um pouco mais, sabia um pouquinho mais do que elas. E aí isso fez com que eu começasse a trabalhar, mesmo sem eu pretender fazer isso, comecei a trabalhar com fotografia. Comecei a me envolver com a fotografia de uma forma que, quando eu percebi, ela já era um trabalho. Eu fazia mais fotografia do que qualquer outra coisa. E decidi, até por vontade, né, do coração, eu acabei decidindo ficar na fotografia e seguir meu caminho a partir daí. E depois o vínculo com a saúde surgiu já, acredito que a gente está falando de 3, 4 anos atrás. Eu já tinha vínculo com algumas instituições na minha cidade, instituições que trabalham com pessoas com deficiência, e eu acabei levando a fotografia para essas pessoas e isso me envolveu de uma forma muito grande, porque eu comecei a perceber o poder que a fotografia, assim como outras artes, tem sobre essas pessoas, né? E não só elas, mas também as pessoas que estão em volta delas, né? À volta delas. E isso foi muito gratificante, porque eu descobri um sentido no meu trabalho, né? Até então eu fazia os trabalhos, na sua maioria, sob encomenda, e assim como um prestador de serviço, eu me limitava, vamos dizer assim, a entregar o que me era pedido, né? Quando eu comecei a me envolver com essas pessoas e essa realidade, eu percebi que eu podia agregar, trazer muito mais para elas do que para aquelas pessoas que me contratavam para entregar um trabalho pronto dentro de uma caixa. Então, isso começou a me instigar, a me movimentar no sentido de recuperar uma vontade antiga que eu tinha, que era a de estudar sobre, sobre a fotografia, num sentido mais científico, mais acadêmico, e aí, obviamente, a saúde acabou me abrindo essa porta. Por isso eu cheguei onde cheguei agora, né, no mestrado numa instituição tão importante como a Fiocruz. Queria que você falasse um pouquinho sobre mais um pouco, na verdade, sobre essa aproximação fotografia com a deficiência, né, física, pessoas com deficiência, fotografar pessoas com... Como é que isso se deu, assim? Foi para um convite para um trabalho? Foi algum, alguma dimensão de voluntariado? Enfim, queria que você falasse um pouquinho. Legal. Então, inicialmente, o contato se deu com as instituições por outros motivos, né? E essa aproximação acabou gerando, sim, uma possibilidade de trabalhos voluntários. Eu me ofereci na verdade, no início eu fui convidado, eu fui chamado para fazer alguns trabalhos, né? Eu fui questionado se me interessava fazer esse tipo de trabalho, né? Na verdade, inicialmente com um cunho mais de cobertura de eventos Uhum. e de registro também para elaboração de bancos de imagens. E aí, posteriormente, com essa percepção minha, eu passei a me oferecer para construir, sim, um trabalho que, obviamente, era do meu interesse, mas que as instituições começaram a perceber que também gerava, tinha resultado para eles, era interessante para eles. Então, começou como voluntariado e assim ficou, permanece até hoje, né? Eu ainda faço alguns desses trabalhos, inclusive eles servem de fonte para mim, para essas pesquisas que eu venho agora pretendendo desenvolver no mestrado. Então, é um relacionamento que se mantém. Você encontrou algum tipo de resistência nessa mudança de abordagem? Porque você antes estava
né, o convite foi mais para registrar os eventos. E aí Uhum. depois isso muda também para uma relação maior com as pessoas, né? Enfim, você encontrou algum tipo de resistência ou em relação à fotografia, ser fotografada, ou vergonha, ou enfim, algum incômodo com a presença da câmera nesses espaços? É bem interessante essa tua colocação, porque ajuda a responder a outra pergunta que você fez anteriormente. Fotografar as pessoas, por mais que a gente esteja falando de uma sociedade extremamente midiática, que hoje está envolvida aí com celulares e redes sociais e tudo, essa mega exposição que a gente vem tendo, né? A gente, na verdade, até muitas pessoas buscam essa exposição, mas a hora que você é, é, consegue, procura mostrá-las sem que elas estejam esperando, elas se surpreendem de uma forma que às vezes repelem essa abordagem. Né? Eu, como fotógrafo, percebi diversas vezes, não só nesse tipo de trabalho, mas em qualquer outro, que às vezes o fotógrafo em si, a pessoa e o equipamento assustam, né, quem vai ser fotografado. E a pessoa, às vezes, ela se reprime, ela se retrai, né? E fala assim, poxa, peraí, por que você está querendo me fotografar? O que eu tenho de diferente? O que aconteceu? O que eu fiz? E, na verdade, assim, isso até me surpreende um pouco de algumas pessoas, né? Ou principalmente hoje em dia, tamanha é a exposição que quase todos se submetem, né? Quase que pedem e imploram para ter. E na hora que a gente vai fotografar, a pessoa já pensa duas vezes, peraí, pô, por que eu? Entendeu? Então, e obviamente dentro desse cenário da deficiência, né, é, é, existe uma linha muito tênue, né, que de abordagem principalmente das pessoas, né, de conversa, e você tem que ter, assim como eu sempre fiz em qualquer trabalho, principalmente quando eu estou fotografando pessoas, eu primeiro converso, eu procuro entender o que está acontecendo, me apresento, eu não, simplesmente não chego fotografando, apontando uma câmera que é grande, né? Assustando as pessoas, né? Como se parece que eu estou armado apontando uma arma para uma pessoa. Enfim. E quanto a essa questão de mudança, né, do modelo de trabalho, ela aconteceu naturalmente, como eu disse. Ela, eu, por percepção própria e por necessidade de quem estava, né, à frente da instituição, os projetos foram se transformando, né, de uma cobertura, de um registro, de uma elaboração de banco de imagens. A gente começou conversando, começou a ter novas ideias de projetos artísticos, e isso começou a tomar um corpo porque o resultado fotográfico foi interessante. E a mudança que isso gerou nas pessoas fotografadas e nas pessoas que conduzem a instituição também acabou motivando essa mudança. Né? As pessoas começaram a perceber que aquilo ali tinha impacto, que aquilo ali gerava impacto, gerava movimento, né? Gerava uma mudança de olhar, uma ressignificação de olhar. Então, foi um processo relativamente natural. Obviamente, eu, como fotógrafo, vendo esse resultado, acabei talvez sendo me sentindo mais instigado ainda em ampliar as possibilidades de resultado, porque eu sabia que a fotografia ainda tinha muito mais a oferecer do que apenas aqueles, né, vamos colocar entre aspas, mas apenas os registros daquilo ali. Né? Rapidamente eu vou citar duas experiências práticas, situações que aconteceram nesse transcurso em duas instituições diferentes, de resultado, de retorno. Uma com uma criança que a mãe se encantou com o resultado a ponto de que ela, que antes negava, quase que negava o filho por ele ser deficiente, por ele ter uma deficiência, ela mudou o olhar sobre a criança e passou a aceitá-lo, né, como filho mesmo, né?
não, não dá para dizer que quase que ela teria vergonha daquela criança ou não amasse ela, mas com certeza ela mudou o olhar sobre a criança e sobre talvez até a relação que ela mantém com essa criança. E uma outra situação de um rapaz já, uma pessoa, né, um adulto, mas nós estamos falando aí de um adulto com uma deficiência mental, e mentalmente talvez ele tenha a idade de uma criança, mas que tinha uma produção artística absurda. Assim, não sei, N trabalhos artísticos, e quando eu falo artísticos, artes plásticas, né, com gravuras e desenhos feitos e amorfinados dentro de uma pasta que só ele e a mãe conheciam. E aquilo me causou uma angústia muito grande, porque era uma pessoa que estava ali demonstrando o seu afeto, demonstrando a sua capacidade, e aquilo engavetado, né? Guardado ali, amassado dentro de uma pasta. E eu resolvi dar vida para aquilo, né? Dar voz para aquele rapaz. Então eu fiz uma espécie de curadoria do material que ele tinha produzido ao longo de 2, 3 anos. Se eu não me engano, acredito que eu tenha separado inicialmente 50 imagens. Dessas 50 eu separei 20 e depois 15, e no final acho que eu fiquei com 12. Essas 12 imagens eu fotografei em alta resolução, e a melhor imagem que foi escolhida não só por mim, mas também pelos terapeutas que cuidavam desse rapaz, nós reproduzimos em um painel fotográfico, acho que de 1,5 m, mais ou menos, e uma exposição que foi feita nessa instituição com imagens, com fotografias, com retratos dos aprendizes, né, das pessoas que ali frequentam. A imagem que abria a exposição era a fotografia, o quadro desse garoto. E duas coisas me marcaram muito no dia dessa abertura, dessa exposição. Uma foi a mãe dele olhando a fotografia e incrédula, né, vendo aquilo ali e reconhecendo aquilo como uma obra de arte do seu filho, né, que para ela, a princípio, era encarado como um desenho, um rabisco num papel. A partir do momento que ela viu as pessoas admirando aquela obra, ela se encantou. E, obviamente, a reação dele também. Né? Ele, acredito que tenha ficado aí uns 5 minutos chorando diante da imagem, diante do quadro, e sem acreditar que aquele trabalho tinha sido feito por ele. Né? E vendo a admiração que as pessoas, ao passar na exposição, quando paravam e olhavam aquele quadro, ele me abraçava, ele chorava, me abraçava, chorava, ele não sabia o que fazer. E de tamanha era a felicidade. Então, assim, isso são duas experiências, são 2 momentos. Tem muitos outros mais, né? E são momentos que eu consegui impactar a vida de 2 pessoas. Então eu falei assim, poxa, peraí, eu posso fazer com que a fotografia, que é a arte que eu, né, faço, que ela impacte a vida dessas pessoas de forma a que elas tenham uma qualidade de vida, né, maior e melhor. Se a gente pensar nesse processo de ressignificação, nesse processo de retomada de relações, por exemplo, entre mães e filhos, né, pessoas com deficiência, pessoas com acometimentos, né, a gente pode, de repente, estar resgatando a vida de uma pessoa dessas. Né? Quando a gente está falando de um deficiente físico, por exemplo, penso muito nas pessoas que, por exemplo, amputados, que de repente tiveram que sair do mercado de trabalho e estão deprimidos, sucateados, entre aspas, né, esquecidos, à margem da sociedade, e de repente oferecer uma arte, né, que pode mesmo inicialmente talvez ser um hobby, né, com certeza vai ser um bálsamo para essas pessoas, com certeza vai trazer uma felicidade para elas e quem sabe de repente até fornecer uma possibilidade de reinclusão social,
uma possibilidade de elas retornarem, de repente, a um mercado de trabalho, entendeu? Então, eu acho que existem muitas possibilidades, existem muitas aberturas, muitas portas, né, que a gente, às vezes, esquece de olhar, porque encara, às vezes, a arte, né, principalmente, como um caminho supérfluo, Uhum. né, talvez até desnecessário, e não é. Ele faz parte do conteúdo social que a gente vive. A gente não pode deixar isso de lado. Não, que história muito bacana, assim, parabéns, não só pelo trabalho, mas pela consciência social, muito bacana, foi emocionante ver. Agora eu fiquei curioso, eu queria muito ver se tem acesso, um perfil no Instagram, algum lugar com o trabalho dele, se tivesse, você fala depois. Fiquei Sim, sim. curioso para conhecer o trabalho dele, acho que é muito bacana. No campo da saúde, já é consolidado assim essa relação com a arte, né? Ou melhor, o entendimento de que a arte ela tem dimensões terapêuticas, né? Que ela pode ser usada. Você tem já um campo da arte terapia, na terapia ocupacional, no trabalho com a saúde mental especificamente, né? Já tem uma consolidado já o entendimento. Tanto que uma das dimensões, aí você, como você tocou na saúde mental, é justamente o uso da fotografia e outras artes, pintura, música, né, canto, Eu ia falar enfim, da música, eu ia né, comentar da musicoterapia, realmente. musicoterapia, né, isso já tem uma consolidação nas últimas décadas no campo da saúde, especialmente relacionado com a questão da saúde mental. Muitos CAPs, né, já contam com essas atividades, ou como oficinas, ou como cursos mais regulares. Queria que você falasse um pouco da importância, aí, tanto pela sua experiência quanto pelo conhecimento, né, da importância dessas atividades, né, no processo terapêutico, no processo é, de construção de qualidade de vida para essas pessoas, de bem-estar, não só físico, mas também emocional. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Então, você tocou em dois pontos interessantes e que nas minhas pesquisas, nas minhas buscas, eles aparecem realmente como talvez os principais expoentes, que é essa questão, uma é essa questão do tratamento envolvendo a arte, né? E aí a gente até falou, eu acabei de falar da musicoterapia, enfim, de outras artes, mas eu noto que a fotografia ela ainda não tem uma entrada muito grande, tanto quanto outras artes como a música, por exemplo, né? A fotografia ainda é um pouco deixada um pouco ainda de lado. E eu acho justamente interessante abordá-la por conta de nós estarmos vivendo numa sociedade extremamente Uhum, imagética, né? uhum, Numa sociedade extremamente mediatizada e pautada pelo simbólico, pelo signo, né? Pelas imagens. Então, esse é um ponto. E segundo, realmente, há um certo desenvolvimento da utilização da arte, e aí até um pouco da fotografia, mas bem pontual, na questão do tratamento da saúde mental. Né? Isso é uma coisa que a gente encontra já alguns uhum. desenvolvimentos, inclusive vinculados aos CAPs, como você bem colocou, alguns já até utilizam essas ferramentas e me parece sempre muito vinculado à questão da terapia ocupacional. Né? E é o que eu noto também atuando dentro dessas instituições. Eu percebo que existe uma preocupação e um envolvimento que é direcionado à TO, né, à terapia ocupacional, e que, por outro lado, ele acaba se restringindo ali, ele não avança, ele não vai para as outras áreas. Então esse também essa é uma das minhas motivações, tentar trazer, levar esse conhecimento, levar essa experiência
para as outras áreas da reabilitação, da questão da deficiência, ou enfim, da área de saúde, não ficar exatamente vinculado o criar um paradigma só para terapia ocupacional e restringir a fotografia somente nesse tipo de terapia. Então, eu acho que o processo terapêutico é muito maior. Um exemplo que eu posso te dar é a própria formação do profissional que lida com as pessoas dentro do processo de recuperação, do processo de saúde. Né? Aí eu tenho dois pontos interessantes para tocar. Primeiro, essa questão da formação do profissional. A gente, os profissionais que usam a fotografia ou usam outros processos artísticos, muitas vezes não estão preparados para usar esse processo, para usar essa arte, né? E acabam sendo entusiastas desse tipo Uhum. de arte e utilizam e acabam sendo aqueles profissionais dentro da instituição reconhecidos por utilizar. Mas, na maioria das vezes, eu já tive contato com alguns desses profissionais, eles não têm o conhecimento técnico para a utilização, eles são amadores. Não que isso seja ruim, mas eles talvez, se tivessem uma preparação, uma formação um pouco mais profunda, um pouco mais qualificada, eles com certeza poderiam explorar melhor essas artes, né? E aí eu não coloco só a fotografia, e obviamente conseguiriam extrair muito mais dos seus pacientes. Ou seja, o processo terapêutico como um todo seria muito mais qualificado, não só por ter um profissional multifacetado, né, mas também por ter um paciente exposto a uma realidade muito mais qualificada, uma realidade mais, né, de um profissional melhor preparado. Né? Talvez sem a necessidade de nós termos que recorrer a um profissional da área. Né? Eu não preciso chamar um músico, chamar um fotógrafo para vir aqui fazer esse tipo de trabalho. Eu posso, como terapeuta, me envolver e dar conta dessa situação. Né? E uma outra vertente que eu enxergo também aí tem a ver com o PTS, né? O Projeto Terapêutico Singular, que já é uma política de proposta, né? De terapia articulada para cada indivíduo ou grupo, né? E que envolve uma equipe interdisciplinar. Talvez aí também haja uma abertura para a gente envolver a fotografia e outras artes de uma maneira terapêutica, objetiva, né? De uma maneira, assim, acredito que colocar isso como parte do tratamento realmente, entendeu? E não apenas como uma possibilidade, uma experiência ou, enfim, o que eu já vi acontecer também dentro dessas instituições, utilizado muito como recurso na TO, mas é muito raso, é um processo muito esporádico. Talvez se isso fosse levado como incorporado ao processo terapêutico, talvez isso pudesse gerar frutos em maior volume e em melhor qualidade, entendeu? Você tocou num ponto muito interessante, a questão da formação profissional, né? Aí a formação profissional em saúde, que é um ponto muito importante, sensível, né? Que é aí qual que é o lugar da arte e da fotografia especificamente, né? Nessa formação. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso nos estudos que você está fazendo e também na sua experiência, etc. Né? Você demarcou, né, muito precisamente que em geral são pessoas entusiastas ou músico por hobby ou enfim, né, fotógrafo por hobby, etc, que acaba trazendo isso para sua para o seu cotidiano de trabalho e, portanto, para a prática terapêutica, para os processos terapêuticos, etc.
Mas quais são os ganhos, né, da formação específica, né, da formação profissional, de uma formação profissional que inclua a arte, que inclua não só, né, uma aprendizado técnico, mas também uma reflexão teórica sobre o lugar da arte, etc. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É, o, eu, pela experiência, né, que eu venho tendo dentro desse meio, né, das instituições, da área de saúde, percebendo as experiências que acontecem no relacionamento entre terapeutas, entre técnicos, entre profissionais de saúde e pacientes, é, e tendo o conhecimento da fotografia, né, eu vou falar primeiramente da fotografia, é, eu vejo claramente que há potencial de expansão, tanto no relacionamento que se estabelece, né, entre esse profissional e o paciente, quanto na formação, na questão de olhar, né, de como esse profissional vai olhar para esse paciente, como que a arte, o desenvolvimento, o seu desenvolvimento, né, teórico e, e, e como estudioso, né, da arte, como que isso aprimora, sensibiliza o seu conhecimento para lidar com o paciente. Então, eu digo isso porque até tem uma frase, eu até separei aqui, é, deixa eu ver se eu encontro aqui, de um sociólogo francês, Roland Barthes, e ele fala aqui que fechar os olhos é fazer a imagem falar no silêncio. Uhum. E eu tenho muito claro para mim, desde que eu comecei a fotografar, e muitos fotógrafos falam isso, a fotografia ela é feita antes da gente apertar o botão da câmera. A fotografia ela é feita dentro da nossa cabeça. Eu, quando faço, já fiz poucas vezes, mas quando faço pequenos cursos de fotografia ou estou ensinando, estou passando um pouco de conhecimento para alguém, uma das primeiras coisas que eu falo com a pessoa é para ela deixar a câmera na mesa, para ela não pegar a câmera. Ela fala, mas pô, como é que eu vou fotografar? Você fotografa com os olhos. A primeira câmera que a gente usa são os olhos e o cérebro, né? Os olhos são a nossa lente, né? As nossas lentes, e o cérebro seria o nosso sensor, né? Falando da câmera digital, seria o Uhum. nosso filme. Então, a gente imprime no nosso cérebro uma imagem que a gente vê, da mesma forma que a câmera faz mecanicamente. Então, a fotografia é feita por nós, por aquilo que a gente escolhe olhar, por aquilo que a gente recorta do ambiente, por aquilo que a gente decide registrar. Então, se a gente consegue preparar um profissional, né, para um atendimento, né, pensando num profissional multidisciplinar, um profissional qualitativamente preparado para lidar com diversas realidades, ele pode, com certeza, enxergar de outra forma ou de outras formas aquela realidade que se apresenta para ele. E eu vou dizer para você que a realidade que se apresenta para pessoas que estão passando por dificuldade, principalmente no campo da saúde, são realidades muito duras, são realidades muito complexas, né, que às vezes envolvem muito mais do que simplesmente aquela pessoa que está na sua frente. Né? Envolve família, envolve uma série de problemas que estão escondidos por trás daquela pessoa que você está vendo na sua frente. Então, eu acho que qualificar a formação profissional, introduzindo a arte, uma possibilidade de criação sociológica, né, de qualificação sociológica
mesmo grupo convivendo e que necessitam de uma abordagem, de um atendimento mais preparado, com mais carinho, com mais atenção, mais humanizado. Então, preparar o olhar desse profissional, na minha visão, implica em fornecer a ele ferramentas, recursos que vão além daquilo que ele aprende nos bancos escolares, entendeu? Então, acredito sim que a arte, enquanto elemento de formação do cidadão, aí eu falo do cidadão na sua acepção mais completa, né? Eu acho que isso é fundamental. Acho que não pode, deve ser alimentado, deve ser fomentado, entendeu? Então, a gente, com certeza, isso vai produzir pessoas melhores e, consequentemente, profissionais melhores, capazes de prestar um atendimento mais qualificado. Você tendo um atendimento mais qualificado, você tem pacientes que provavelmente podem ter uma reação mais rápida, uma recuperação mais rápida, uma reinclusão mais rápida e de melhor qualidade, obviamente, entendeu? Tem um ponto que você tocou que acho que é interessante, aliás, dois pontos. Um é o cuidado humanizado e o outro da inclusão social, né? De que maneira você vê a fotografia especificamente, a arte de maneira geral, mas a fotografia especificamente nesse lugar, né? Ou como possibilidade de inclusão social e de construção de um cuidado humanizado? A fotografia, eu falei dois pontos anteriormente, e eu acho que um deles, por exemplo, né, é uma das possibilidades que eu acredito veementemente, é a reinclusão de pacientes que, por exemplo, estão deixados à margem, né, porque sofreram algum tipo de acometimento. São pessoas que vieram a adquirir, por exemplo, uma deficiência e não conseguem mais exercer a sua atividade profissional passada, né? Precisam se reinventar, se readaptar para exercer novas atividades. E, às vezes, essas pessoas entram em depressão, elas estão, às vezes, elas perdem até a família. A própria família acaba excluindo. Então, propiciar novos conhecimentos, novas ferramentas de conhecimento para essas pessoas pode, sim, instigá-las a buscar alternativas, inclusive, de reinserção no mercado de trabalho. E aí, obviamente, quando a gente começa a pensar dessa forma, eu não consigo, pelo menos, particularmente, afastar a questão da reinclusão social. Né? Para mim, elas vão... Se eu já estou falando em reinclusão no mercado de trabalho, eu acredito, obviamente, que vai haver, sim, uma reinclusão social. Então, a fotografia, até porque a gente não pode esquecer que a fotografia, não, além de ser uma arte, ela também é uma profissão. Então, a gente pode estar falando, sim, até em ministrar, por exemplo, cursos, oficinas dentro dessas instituições para promover a fotografia ou outra arte como profissão. E aí você pode estar oferecendo uma possibilidade para pessoas que, de repente, nem pensaram nisso, né? Que jamais tinham pensado nessa possibilidade, mas que, por conta de uma nova realidade, elas passam a se enxergar como profissionais dessa área. E aí também, só fazendo um parênteses, a gente não pode esquecer, quando eu falo da fotografia, a gente não pode esquecer que a fotografia envolve vários processos. Então, de repente, a gente pode estar descobrindo um exímio ilustrador ou um exímio tratador de imagens, né? Que isso hoje é uma profissão, uma pessoa envolvida com pós-produção de imagens, uma pessoa envolvida com criação de vídeos. A gente pode despertar tantas
tantas coisas por conta do envolvimento com a fotografia e com outras artes, né? Não necessariamente ela tenha que vir a ser um profissional da fotografia, né? E talvez nem profissional, mas simplesmente o fato de trazer uma possibilidade para essa pessoa, essa arte pode virar um hobby, e essa pessoa, de repente, ocupar a maior parte do seu tempo e da cabeça, né? Ou seja, ter uma retomada social, mas também psíquica, que a vida dela com certeza pode mudar por conta disso. Eu particularmente acredito muito nisso. E tanto acredito que estou baseando toda a minha pesquisa, todo o meu projeto, toda a minha motivação de estar hoje num mestrado dentro de uma instituição da área de saúde, justamente nisso. Né? Eu acredito na fotografia como arte, como movimento de recuperação, de resgate dessas pessoas. Né? Eu não consigo viver e ver essas pessoas, às vezes, como eu disse, e eu vi muito isso na prática, esquecidas, né? Marginalizadas no sentido de estarem excluídas, né? Do convívio social. A gente está sempre acostumado a ver essas pessoas na hora que se fala em acessibilidade, em que a gente fala né, de rampa, de cadeira de roda, de acesso aos locais Transporte públicos, público. ao transporte público. A gente está muito acostumado a ver isso, mas esquece que essas pessoas, além de terem acesso, elas têm vida. Elas precisam de uma atividade laboral, elas precisam de uma atividade social, né? E para isso você tem que proporcionar não só acesso, né? Mas você tem que proporcionar formas, né? Conhecimento para essas pessoas. Então, eu enxergo as artes, de uma forma geral, assim como outras atividades, né? Como formas de proporcionar esse acesso, proporcionar esse desenvolvimento, esse resgate para essas pessoas. Né? E uma reinserção, né? Como você falou. Com certeza, e uma reinserção. No final das contas, uma reinserção. Né? Isso não necessariamente vai acontecer, mas pode acontecer. Não, e é interessante que essa dimensão da reinserção pode impactar nas desigualdades né, desigualdades sociais que já se colocam para a pessoa com deficiência, né, para a pessoa que vive com transtornos mentais também, que já se coloca como estigma, né, já se coloca como discriminação, como preconceito, como incapacidade, né, uma fala muito antiga, né, de se referir a essas pessoas como incapazes, por exemplo, muito antiga, mas muito presente ao mesmo tempo, né? Isso que está falando é muito interessante, né? O quanto que a arte e outras, né, a arte e outras profissões não relacionadas ao campo da arte podem reinserir. Mas, e pensando nessa reinserção e em processos de reabilitação, que eu sei que te interessa bastante, né, na sua pesquisa e no seu trabalho, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa relação da fotografia com processos de reabilitação, né, seja a dimensão das próteses, outros meios de locomoção. Quer dizer, queria que você falasse um pouco disso, que eu sei que também te interessa, né, investigar sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, que ainda é mais específica, né? Ainda é mais específica, né? Essa relação é uma relação, eu acho, bem específica até, e ela nasceu de uma observação prática, né, durante esses trabalhos que eu venho desenvolvendo. Né? Como eu estava dizendo antes, eu acredito muito, né, na utilização da arte como ferramenta não só para a recuperação dessas pessoas, mas também para a formação do profissional que vai lidar com essas pessoas. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no caso dos técnicos que desenvolvem órteses, próteses e outros meios de locomoção, e aí eu vou fazer só um pequeno parêntese, né? Muitas pessoas não sabem nem o que são órteses.
Eu Uhum. era uma das que não sabia o que era uma órtese até eu ter contato com pessoas com deficiência. Enfim, órteses são mecanismos utilizados para auxiliar a locomoção de pessoas que ainda têm o membro, mas que precisam de um auxílio. Então, exemplificando bem rasamente, a gente poderia estar falando das botas ortopédicas, por exemplo, Uhum. né, que visam auxiliar a locomoção. Então, mas existe uma infinidade. Órteses para pessoas que têm alguma redução de movimento nas mãos, por exemplo. Então, esses técnicos, eles são pessoas que produzem esses equipamentos, eles trabalham normalmente nas oficinas de produção de órteses e próteses que ficam dentro das instituições de reabilitação. Ou então nas oficinas vinculadas ao SUS. Né? E posso dizer para você que são poucas oficinas no Brasil. Consequentemente, são poucos técnicos. E até hoje, a formação ela se dá de forma oficiosa. Não existe uma formação profissional específica para esses técnicos. A maioria dos técnicos que trabalha hoje dentro das oficinas foi formada na experiência das oficinas. São artesãos que migraram de outras áreas e acabaram se tornando protéticos, né, dentro dessas oficinas. Então, esse é um campo, né, uma área bem específica, porque a gente está falando de pessoas que, além de não terem tido essa preparação prévia, né, obviamente, na grande maioria, tiveram pouco contato com outras possibilidades de visualização do seu trabalho no que tange ao impacto que ele causa sobre as pessoas. Então, e muitas vezes esses técnicos não têm contato nem com os pacientes para quem eles fazem as peças. Então, mostrar a esses profissionais novas possibilidades, mostrar a esses profissionais como o material que por eles é produzido impacta a vida, né, afeta a vida dos pacientes, né, no sentido de trazer, de reestruturar a vida dessa pessoa, na minha concepção, é uma forma de qualificar a sua formação e também proporcionar qualidade no tratamento que ele vai oferecer à pessoa com deficiência. Né? Então, eu vi aí uma lacuna, né, dentro desse campo de reabilitação especificamente, né, e entendi que a arte seria, né, especificamente a fotografia, seria uma forma de fazer essa aproximação, de fazer qualificar o conhecimento, qualificar o preparo, né, a preparação, a formação dessas pessoas. Né? E aí, obviamente, isso pode ser estendido para outros profissionais, né, da área de saúde. É porque a gente vai segregando, na verdade, né? Se você for pensar, né, se você for pensar em reabilitação, deficiência física, você já vai ver que existe uma segregação. Quando você pensa no profissional que lida com deficiente físico, você vai segregar mais ainda. E isso vai sendo estratificado à medida que a gente vai mergulhando nesse campo. E aí você começa a pensar no profissional que trabalha nessas áreas. Eu posso... Não precisa ir muito longe. A gente pode fazer um exercício rápido aqui. Que profissional que trabalha com deficiente físico? Deficiente físico se trata onde? Né? Vamos lá, eu sofri um acidente de carro hoje e tive as 2 pernas amputadas. E agora? O que vai ser da minha vida? Eu vou tratar onde? Porque eu vou fazer uma cirurgia no hospital, vou sair do hospital e vou para casa? Vou ficar em casa? Como é que eu volto ao convívio social? Né? Existe alguém para me ajudar?
Quem é que me ajuda? Qual é a instituição? Qual é o profissional? Alguém vai me Uhum. ajudar na parte psicológica? Quem? É um psicólogo? É um psiquiatra? É um terapeuta? Enfim, a gente começa a gerar, a se questionar, e esse questionamento ele só surge na medida que essa situação acontece. Quando a gente não vive essa situação, a gente não se pergunta sobre ela. A gente mal e porcamente, a gente conhece essa situação. A gente conhece a realidade do deficiente físico, do deficiente mental. Né? Então, por si só, como você bem disse, apesar de a gente ter tido nos últimos anos, né, e aí eu faço outro parêntese, a legislação que atende a população com deficiência é uma legislação relativamente nova. Né? A gente está falando aí de 10 anos, 15 anos de mecanismos legais mais eficientes. Tá? Então, é uma conceituação muito criadora ainda de estigmas, né? Muito segregadora, Uhum. mas que, apesar de ter tido uma mudança na sua concepção linguística, ainda carrega consigo esse estigma, entendeu? Então ainda é muito difícil para a gente lidar com essa realidade. Ainda tem muita gente que prefere se manter longe dessas pessoas, né, como se elas não fizessem parte do convívio social. E aí, o que acontece muito, até você estava até pontuando uma coisa anterior, eu lembrei de casos específicos que a gente também está muito acostumado a ver pontualmente, pessoas, principalmente no meio artístico, atores, atrizes, cantores, enfim, que possuem alguma deficiência, e aí aquela pessoa, em um determinado momento da história, ela aparece ali fazendo uma ponta numa novela, uma ponta num filme, e aquilo é considerado como um diferencial. Isso Uhum. não tinha que ser visto dessa forma. Não é um diferencial. Eu não estou fazendo hoje aqui uma obra artística inclusiva. A obra artística ela tem que ser igual para todos, sempre. Ela não tem que ser pontualmente inclusiva, entendeu? Não é porque foi feito hoje um filme onde todos os atores, todos os artistas são portadores de deficiência. E isso funciona muito também com as políticas inclusivas, né? Se a gente for pensar é, 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 nas outras pessoas que sofrem exclusão, né? A questão racial, a questão étnica, a questão religiosa, enfim, existe sempre esse componente de exclusão. Então, isso não deveria funcionar dessa forma. A regra deveria ser a inclusão e a encarar todos da mesma forma, entendeu? E não bater palmas, louvar quando se faz um trabalho como esse, como se aquilo ali fosse uma coisa extraordinariamente maravilhosa. E não é. Aquilo ali é a regra, deveria ser a regra, entendeu? Zé Carlos, muito, muito legal, muito bom. Com certeza deveria ser a regra, como você falou, deveria ser uma prática constante, a inclusão de todos, de todas, todes, enfim, né, dessa diversidade tão grande que é a ser humano, né? Mas infelizmente a gente ainda vive no Brasil e no mundo com exclusões diversas, em que a conquista de alguns minutos de visibilidade, de exposição, parece, né, algo que tem que ser comemorado e não algo que tem que se lamentar pelo fato de ainda se comemorar, né? Que um minutinho, uma personagem, Exatamente. né, ou uma jornalista né, que aparece, que surge né, sendo pessoa com deficiência, por exemplo. Queria agradecer imensamente. Infelizmente, o tempo da live é curto, já está se concluindo. Gostaria de agradecer imensamente você ter compartilhado com a gente tanto a sua experiência quanto o seu conhecimento. Eu fiquei muito curioso com a fotografia, com as gravuras, com os trabalhos. Se você puder dizer, se não puder, tudo bem. Depois, não, É, eu posso.
depois te mostrar, porque como eu não tenho tido muito contato mais com esse rapaz, eu não sei como ele tem feito a produção. Ele não tinha nenhuma rede social, então não Tá. sei se ele tem divulgado isso. Mas eu possuo, né, as fotografias feitas, né, para esse momento da exposição. Posso mostrar a você depois. Posso até verificar com ele se ele autoriza que eu divulgue essas obras em nome dele. É muito legal. Fiquei muito curioso. Parece parece ser muito interessante, né? Eu queria ver. Então, queria É, parabéns. Pode falar. não, assim como ele, tem outras Sim. pessoas que a sociedade não tem o menor conhecimento, não tem a menor noção de que essas pessoas existem. E produzem, às vezes, de uma maneira muito despretensiosa dentro dessas próprias instituições, porque são motivadas a produzir determinado tipo de trabalho como terapia. Uhum. E falta muitas vezes esse olhar trabalhado de alguém de fora, esse olhar com essa outra visão, com essa outra experiência, né, para identificar aquilo ali como um material potencialmente rico em termos culturais e artísticos, entendeu? Com certeza, com certeza. Muito importante isso. Gostaria de te agradecer imensamente pelo tempo aqui, pela conversa, compartilhar sua experiência, conhecimento, desejar excelente sorte no seu mestrado. Obrigado. Espero poder acompanhar de perto, que é um trabalho muito importante. Então, muito obrigado. Se quiser falar, a gente tem ainda 2 minutinhos. Não, eu só queria agradecer imensamente a sua abertura aí de oportunidade para mim. Para mim foi muito importante poder expressar um pouco do que eu penso em relação à fotografia nesse aspecto. Isso surgiu como um movimento muito íntimo, meu, muito pessoal, e acho que é uma discussão que ainda tem muito campo para ser feita, para ser tocada adiante. Carece dessa discussão, carece ser discutido, né? Porque a gente não pode simplesmente fornecer migalhas a essas pessoas, né? Achando que elas não são merecedoras de estarem na mesma posição que todas as outras. Então, e eu enxergo muito essa abertura pontual, né, nesse sentido. Isso acho que não pode acontecer, não deve acontecer. E a gente está perdendo, a gente perde muito com isso, porque essas pessoas também têm muito para ensinar. Né? A partir do momento que você convive com uma pessoa com deficiência, seja ela mental, física, enfim, você próprio, e isso eu posso dizer por experiência, você passa a ressignificar a sua própria vida, com certeza. Então, aí fica mais até como conselho, né, meu, né, para que quem puder ajudar, quem puder buscar entender, conviver com essas pessoas e até com as famílias, você vai se surpreender com a força dessas pessoas, com a tenacidade, com a resiliência que essas pessoas têm e de repente isso vai ser bom para você, para a sua própria vida. Com certeza. Muito obrigado, José Carlos. Obrigado. E obrigado a todos e a todas que estão aqui. Essa conversa vai ficar disponível no canal do IGTV do Memória e logo mais tarde no canal no YouTube, para quem não pôde assistir agora de manhã, poder ouvir esse papo daqui a pouco, que foi ótimo. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.